Deus, amém? Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus nesta noite, uma noite abençoada, onde nós saímos dos nossos lares para estarmos aqui juntos, reunidos, adorando esse Deus maravilhoso. E se não for o Senhor na nossa vida, né, o que seria de nós? Mas nós temos esse Deus maravilhoso que cuida com detalhe das nossas vidas, amém? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou convidar o pastor Ricardo, o pastor Almir e o presbítero Maciel para estar sentando aqui em cima. Pedir para eles estarem intercedendo pela palavra, porque a gente vem aqui em cima pela misericórdia de Deus, né? Só por Ele. E para Ele toda honra e toda glória. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, como a nossa irmã já abriu aqui no início do culto. Amém? Se você está sem Bíblia, sente próximo àquele que tem. Né? Vamos estar com a palavra de Deus aberta nesta noite. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas ele tem uma profundidade muito grande nas nossas vidas. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus tem uma vitória, uma bênção para nós nesta noite. Amém? Se você crer, você vai receber. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler, irmãos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, nesta noite que já sentimos a Tua presença, que já Te adoramos, ó Deus, que já Te glorificamos e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos trazido, ó Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus, usa-me, ó Pai, através do Teu Santo Espírito para falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Tira os embaraços, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, do nosso meio, mas que nesta noite, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, venha descer sobre os nossos corações, ó Pai, como o bálsamo do Teu Espírito, e venha nos moldar, e venha nos ajudar a cada dia a sermos melhores e cumprirmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e recebermos as Tuas bênçãos, ó Pai. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. É um texto muito conhecido, essa palavra de Deus, mas é um texto muito lindo para as nossas vidas, e o Senhor nos ensina muito com essa palavra. Israel, ela falhou em seu papel de vinha no sentido de videira, né? De testemunhar de Deus e para frutificar neste mundo.
Aí Deus fez o quê? Ele enviou o seu filho Jesus para fazer isso. Por isso que Jesus fala aqui, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, porque o Senhor, Ele é a nossa videira, e Deus é o nosso agricultor. Amém? Eu vou pedir para o irmão lá colocar para mim, e pedir para a irmã a Olga ou a Dilma fazer favor, só apagar essa luz daqui, e alguém acender aquela ali. Ou não precisa também acender, acho que dá para ver, né, irmão? Pode colocar. Eu vou estar lendo uma coisa aqui para os irmãos entenderem o que o Senhor me mostrou com esta palavra, né? Uma das identificações de Jesus mais curiosa é que Jesus usa muito em sequência esse termo, eu sou. É quando em João 15 ele afirma que ele é a videira. Interessante que a videira, em sua linguagem mais popular, isso lá no interior de Minas, no interior de São Paulo, eu conheço mais não como videira, mas como parreira. A parreira, muito conhecido esse nome. Então, Jesus usou isso. Isso daí, irmãos, é uma parreira, né, uma videira. Então, os irmãos estão vendo embaixo o tronco, né, a árvore. Isso é a videira, aquilo que sustenta, que é Jesus. E as varas, os ramos saindo. E pode ir passando, irmão. Isso. Depois, irmão, quando eu pedir, você vai mostrar essa aqui para mim, mas não é agora, não. Obrigada. Isso para os irmãos terem uma noção do que é. A irmã pode acender para mim, irmã? Obrigada. Então, Jesus, ele é interessante que é o adjetivo que Jesus usa para qualificar a videira. Quando eu era criança, eu vi meu avô, não é que ele tinha uma plantação igual essa que mostrou, não grande, era pequena, mas dava para a gente ter uma noção do que era uma plantação de uva. E eu vi os cachos de uvas, é a coisa mais linda. E é tão interessante dali ser um cacho de uva, né? Naquela região ali de Israel, eram maiores ainda, como a gente viu aquele povo que foi espiar e viu aqueles cachos enormes de uva. Então, Deus, ele é maravilhoso, ele nos mostra através da natureza. E meu avô, ele pegava as mudinhas e ele transformava-as depois, plantando, e elas se tornavam uma parreira produtiva. Amém? Então, tem uvas vermelhas, mais arroxeadas, tem uvas mais escuras, mais pretinhas, tem de todos os tons de uva, né? E elas são adocicadas. E é muito gostoso a uva. E isso eu pude ver. E o interessante nesse texto também, que Jesus nos diz que existem videiras falsas. Por quê? Porque ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele está dizendo essa afirmação que ele é a videira verdadeira, então existem videiras falsas. Né? Lá em João 14:6, que está um pouquinho assim, se vocês olharem um pouquinho para o lado, o que o Senhor falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez o Senhor fala, eu sou a verdade, o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós vemos assim que o produto da videira é o quê? A uva. E quando você espreme a uva, ela sai aquele sumo, aquele suco. Né? É feito também o vinho. Mas o vinho, o problema do vinho é que às vezes eles colocam álcool. Mas o suco da uva, ele é maravilhoso e faz bem para a nossa saúde. Porque tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez tem uma finalidade para nossas vidas. Ele fez para nos abençoar. E o interessante é que nós usamos na ceia, para relembrar a morte do nosso Senhor, o suco da uva. Eu sou a videira verdadeira. A uva, nós fazemos suco. É muito lindo isso. E é uma das árvores mais frutíferas, que, assim, mais abundante. E dependendo da qualidade da árvore, a produção dela, ela é maravilhosa, é fantástica. A uva, é maravilhoso os cachos de uva que ela produz. Né? E nós vemos também uma coisa que o Senhor afirma, eu sou a videira verdadeira. Ele começa usando uma expressão, se os irmãos observarem, do versículo 1 até o 10, na minha tradução da Bíblia, da minha tradução aqui, está estiverdes, mas em muitas Bíblias está permaneceis. Então, o Senhor usa essa palavra permanecer. Se estiverdes em mim, 10 vezes nesse texto ele está falando essa palavra. Ele frisa muito essa palavra. E muitas vezes, na nossa vida, nós precisamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois aquele que permanece em mim, o Senhor disse que vai dar fruto. Ele falou aqui, se você permanecer em mim, você vai dar fruto.
E se você continuar permanecendo em mim, você vai dar mais fruto. E se você continuar firme, permanecendo, você vai dar muitos frutos. Presta atenção no que o Senhor fala no início dessa palavra. Nós vamos dar fruto, mais fruto e muitos frutos na presença do Senhor. E muitas vezes nós praticamos caminhadas, nós praticamos atividades no nosso trabalho, nós nos alimentamos, mas às vezes espiritualmente, a nossa vida espiritual ela pode morrer, ela pode estar morta. E é isso que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Muitas vezes nós perdemos a alegria, não temos mais alegria, nós não temos mais paz no nosso coração, paz de espírito. Nada está satisfazendo a nossa alma, parece que tudo não satisfaz mais a gente. Parece que a gente perdeu até a vontade de... Eu já escutei gente falando, eu já perdi, não tenho mais nem vontade de continuar. Né? Não valoriza mais aquilo que tem, aquilo que o Senhor tem dado. Às vezes a gente tem muitos complexos, às vezes nós estamos com o nosso coração amargurado. Sempre, às vezes nós nos sentimos deprimidos, meio deprimido. Mas é porque nós não encontramos a verdadeira vida em Cristo Jesus. Quando nós encontramos essa vida em Cristo Jesus, muda na nossa vida. Tudo muda. Porque quem dá vida para nós é Jesus. E Ele fala que Ele vai dar vida o quê? Com abundância. Ele vai abundar sobre a nossa vida. É promessa dEle. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela não é uma palavra que fala e não cumpre. Ela cumpre na nossa vida. Mas tem muitas... Nós temos umas coisas que nós temos que fazer para que isso aconteça. Eu tenho que estar no Senhor, permanecer no Senhor, ficar firme na presença do Senhor. Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, as varas. Jesus é o centro de tudo. Vai ser sempre Jesus. Jesus sempre vai ser o centro. Por quê? Ele nos alimenta, Ele cuida de nós, Ele nos capacita. Ele é o nosso alicerce. Como vocês viram aqui na foto, está alicerçado naquele caule, né, naquela raiz ali, está alicerçado os ramos. E esse alicerce é Jesus. Se eu tiver alicerçado, a minha vara estiver no Senhor, né, o ramo, nesse alicerce, com certeza eu vou dar frutos maravilhosos. Não é o fruto de salvação, irmãos, porque a salvação é eu entregar minha vida para Jesus, ela vem de graça e é pela fé. A salvação. É eu crer que Jesus morreu por mim. Mas quando eu aceito Jesus e a minha vida está em Jesus, eu vou dar esses frutos. Que é o fruto aqui na terra. É o fruto que o Senhor espera de nós aqui na terra. Amém? E nós precisamos, irmãos, depender de Jesus. Se somos os ramos, muitas vezes nós precisamos ser podados. Nós somos podados. Mas não lançados fora. Porque se eu estou dando fruto, eu vou ser podado para dar mais fruto. Mas não vou ser lançado fora. Porque a palavra do Senhor diz que Ele lança fora aquele que não dá fruto. E por quê? Porque Ele vai nos limpando, Ele vai nos tratando, para que nós possamos ser abençoados, visando o nosso crescimento. Tudo que o Senhor tem para nós é bom. E Ele quer que a gente cresça na presença dEle, conhecendo Ele. E a palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar. A palavra de Deus, ela é água, que ela vai passando, ela vai lavando, ela vai limpando, ela vai tirando. Tem um corinho de criança, que as crianças cantam. O sabão lava o meu rostinho, meu pezinho, minha mãozinha, e lava o meu coração. Tira uma manchinha. E a palavra de Deus é essa água, que vai limpando, que vai tirando do nosso coração tudo aquilo que não é bom. E nesta noite, esta água que é o Senhor Jesus está passando aqui. Ele está passando perto de você, Ele está ali com você, Ele está tirando do teu coração. E muitas vezes o inimigo quer colocar aquelas sementes de amargura no nosso coração, de tristeza, porque ele sabe que assim eu não vou ter bênção, eu vou ficar triste, eu não vou conseguir nem orar, eu não vou conseguir nem enxergar o que Deus tem para mim. Mas nesta noite, você não veio aqui por acaso, o Senhor tinha algo maravilhoso para a tua vida. E Ele tem para a nossa vida a cada dia. Mas eu tenho que estar ligado nele, eu tenho que estar ali permanecendo na presença dEle. Esse é o Deus que faz sobre as nossas vidas, aleluia. Se os ramos permanecerem na videira, nós vamos ter vida. Então nós precisamos estar ali enxertados na videira, senão nós morremos. Nós morremos. Se vocês pegarem a orquídea, é uma planta que eu gosto muito, uma das plantas que eu mais gosto. A orquídea, quando ela chega na época que ela para de dar flor, ela começa a nascer
na raizinha dela, mais folhinha com umas raizinhas finas. Aquela você tira, que é o broto, e você coloca em outro lugar e nasce. E nasce flores lindas se você cuidar e se você regar. Então, se nós não estivermos ali no tronco, ali na presença do Senhor, na videira, nós vamos morrer. Por quê? Porque o nosso alimento, a nossa segurança, a nossa vida, ela tem que estar ali, alimentada, sustentada, para a gente continuar ficando em pé, ficar firme e dando fruto dignos do Senhor. E é isso que Ele procura nas nossas vidas. Se os ramos permanecerem na videira, automaticamente vai dar fruto. Não tem como não dar fruto. Automaticamente ela vai dar fruto. E os ramos, por si só, eles não dão frutos. Se você tirar, não vai dar fruto. Ele vai morrer e ele vai secar. Ele vai morrer e vai secar. E como Deus é lindo, Ele explica para a gente de forma, para a gente entender o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós. Ele explica com a natureza, com as plantações. Deus é maravilhoso. E os ramos, por si só, eles não dão frutos. Então, nós temos que estar enxertados na videira. Eu não sei aqui quem já plantou uva, ou quem já foi em plantações de rosa, quando começa a correr aquelas misturas. Não sei se vocês já viram como é que enxerta uma florzinha. Ela é cortada no caule, eles tiram o broto e colocam ali naquele corte, onde está a raiz principal. Só que ali não é molhado só o pé. Aonde está o enxerto não se molha. Se molha ali por quê? Porque aquela árvorezinha, ela vai sustentar, a ceifa vai chegar até aquele broto e vai produzir fruto. E é isso que o Senhor faz. Nós estamos enxertados, nós estamos ali, no Senhor. E quando nós estamos no Senhor, as coisas de Deus vão vir sobre a nossa vida. Mas nós precisamos crer. Crer nesse Deus que não deixa a gente. Porque Deus, Ele é maravilhoso. O que Ele tem para nós, Ele vai cumprir. Então, se nós estivermos fora da videira, aparentemente por algum tempo, Ele ainda permanece com a sua cor original. Aparece com a cor original. Vai ter brilho, vai parecer ter vida, mas logo vai perder aquela viscosidade, vai secar e vai morrer. Não é? Se vocês não quiserem abrir, tudo bem, mas eu vou estar abrindo aqui em Mateus 7, eu vou estar fazendo uma leitura aqui do versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É a palavra do Senhor falando para as nossas vidas. Assim somos nós. Se largarmos Jesus e sairmos do caminho santo por uns momentos, os irmãos estão vendo aqui que são só folhas. Então o Senhor Jesus vai chegar, você vai ver, que se nós sairmos do caminho santo por uns momentos, parece que nada vai acontecer. Mas com o passar do tempo, vai acontecer coisa assim. Porque Jesus, Ele afirma, eu sou a videira verdadeira. E Ele começa a usar essa expressão, que Ele fala mais de 10 vezes nesse texto que nós vimos aqui. Permaneça em mim, se estiverdes em mim. Ele fala no presente. Fique em mim, permaneça em mim, esteja enxertado em mim. Pois aquele que permanece em mim, disse Jesus, dá fruto. Depois ele diz que aquele que permanece em mim dá mais fruto. Depois ele afirma, aquele que permanece em mim dá muito fruto. E é isso que o Senhor quer para nossas vidas. E muitas vezes, nós deixamos de buscar isso na presença do Senhor. E Deus quer para nós isso. Então nós morremos, como está nessa foto aqui, que vocês não estão vendo as uvas, vocês estão vendo só as folhas. Só tem folhas. Então, quando a gente morre espiritualmente, a gente não tem mais alegria, a gente não tem mais esperança. E Jesus é que dá esperança e que dá alegria para nós. Não adianta você buscar alegria em outros lugares. Você pode até sentir alegria numa festa, mas ela é passageira. A hora que você sair dali, volta. Eu já vi uma pessoa dizendo assim, pastora, eu fui viajar para esquecer, para sair da minha... Eu esqueci 3 dias, mas quando eu voltei eu me senti muito pior do que quando eu fui.
porque aquilo não tinha resolvido. Aquela alegria não está nas coisas, não está nos lugares. A alegria está dentro do nosso coração e quem coloca é Jesus. Se eu estiver ligado no Senhor, se eu estiver enxertado, se eu estiver ali permanecendo, a alegria do Senhor vai permanecer na minha vida. E essa alegria é só Jesus que dá. Eu estou cheia de dificuldade, a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas lutas. Hoje foi um dia de muita luta, irmãos. Essa noite eu tive muita opressão. Porque o Senhor não queria que eu trouxesse essa palavra. E na realidade não era isso que eu ia pregar. Mas o Senhor falou para mim, é essa palavra que eu quero que você leve para a igreja. É essa palavra que eu quero que você leve para a igreja. E essa noite eu tive uma luta muito grande. Eu tive que orar muito, porque era uma opressão muito forte sobre a minha vida, para que eu desistisse. E hoje muita gente teve luta para estar aqui nesse lugar. Muitas irmãs tiveram luta. E ontem eu estive ali com o pastor visitando a irmã Ednaura, e os irmãos continuam orando por ela, porque o inimigo tem se levantado muito contra a serva dele. Ela já teve alta hoje, foi para casa, mas porque ela insistiu com a médica para ter essa alta. E ela está sentindo bem, e amanhã diz que ela vem na escola dominical. Porque ela falou, ela não está aceitando mais as pessoas falarem que ela está doente. Ela falou, pastor, eu não estou. Eu tenho Jesus na minha vida, e eu sei que Ele está me curando. Então, orem por ela, irmãos, porque ela precisa das nossas orações, como nós lemos aqui nesse texto, que Jesus quer que a gente ama o nosso próximo, ama aquele ao nosso lado. Você não pode estar lá, mas você pode ajudar ela em oração. Uns os outros te ajudando em oração. E nós vamos vencer. Mas o Senhor, Ele fala para nós que Ele sustenta, nos sustenta, e Ele é quem nos dá forças, que tem sempre em mente que somos dependentes dEle. E jamais poderemos pensar que daremos frutos sem Jesus. Não tem como. Não tem como dar fruto e não tem como fazer nada sem Jesus. Nós lemos isso na palavra. Nada podeis fazer sem mim. Mas o mundo aí fora, o Egito aí fora, fala assim, que você pode, que você consegue, né? A nova era, você pode, você consegue. Eu consigo se Jesus estiver comigo. E se for vontade na minha vida, aquilo para mim. Porque muitas vezes eu quero algo que não é de Jesus e que não vai ser bom para mim, que vou sofrer lá na frente. Então, que tipos de frutos nós estamos produzindo? Se estamos ligados na videira que é Jesus, e o Senhor nosso Deus é o nosso agricultor, o nosso Pai, nós daremos muitos frutos. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E com Jesus, lá em Filipenses 4,13 fala, Paulo disse, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E Paulo lá em Filipenses fala, eu posso todas as coisas no Senhor, naquele que me fortalece. É só Ele que pode fazer para as nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar nesta noite, mas Deus Ele vai te fortalecer. Mas Ele fala nesta noite, permaneça em mim. Permaneça em mim. E veja que Jesus disse que se o ramo não estiver ligado na videira, ele seca e morre. E se com Jesus eu posso todas as coisas, e Jesus mencionou aqui, permanece, esteja em mim, estiverdes, permaneça, fica firme, não me deixa, seja comigo. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso está em João 15:7. Isso é a palavra do Senhor falando conosco nesta noite. E o que quiserdes vos será feito. E lá em Oséias, o Senhor nos fala que muitas vezes o povo padece, por quê? Por falta do quê? E onde eu encontro conhecimento? Na palavra do Senhor. Não é procurando um conselho para uma pessoa lá fora que não conhece Deus. Ela vai aparentemente, talvez me dar um conselho aparentemente bom, mas não vai ser. Só Jesus tem o melhor para nós. Só Jesus tem as respostas para nós. Não adianta buscar em outro lugar. E qual é o teu grau de permanência na presença do Senhor? Você tem estado com a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus? Você é um enxerto mutável, mutante, que hoje você está enxertado aqui, amanhã você está enxertado lá, depois você está amanhã enxertado acolá? Ou você deixou que a videira te abraçasse? Veja, somos limpos pela palavra de Deus. É como eu disse, a palavra de Deus ela é a água que jorra, que nos alimenta, que sacia a nossa sede. A palavra de Deus é o pão que mata a nossa fome. E a água, ela é fundamental na nossa vida.
E é uma das coisas que está acabando no mundo. A água potável. A água é excelente. Deus fez tudo perfeito. Mas o homem foi lá e mexeu. E a água, que é a palavra de Deus, ela lava o nosso coração. E nesta noite, o Senhor vai estar lavando, o Senhor vai limpar, vai tirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Deus é o agricultor, e o agricultor, ele cuida da sua plantação. A irmã Viviane falou muito aqui, a hora que abriu o culto hoje, que o Senhor, ele cuida de nós, ele quer o melhor para nós. E aqueles que já tiveram experiência com lavoura, com plantações seja de laranja, seja do que for, de uva, do que for, você tem experiência e você vai entender muitas coisas que o Senhor escreve na palavra dele. Né? Pessoas que lidaram com campo, com terra. Tudo que não é bom, ele limpa. E aqui no começo ele falou o quê? Que a vara em mim que não dá fruto, ele tira. Ele corta fora. Mas aquela vara que está dando fruto, ele vai lá e limpa. Aí você vai falar, mas pastora, limpa o quê? Muitas vezes na plantação vem aqueles bichinhos que vai estar estragando. Ácaros, como é que chama aqueles outros bichinhos lá, que eu não lembro o nome de todos? São coisas que prejudicam a plantação. Ela fica contaminada, tem pragas, aquelas coisas que vai estragando as plantações. Às vezes tem aqueles bichinhos que comem lagarta, larvas, outras coisas que tem por aí, que vai estragando a plantação. Vai comendo. Mas aí o agricultor vai lá, ele limpa, ele cuida, ele vai tirando aquilo que está estragando a produção daquela planta. Ele vai cuidando. E assim ele faz na nossa vida. Se nesta noite você tiver algo dentro do teu coração, que você está com dificuldade, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Nesta noite o Senhor vai te ajudar. O Senhor está aqui, é para isso que Ele veio. Ele veio para nos dar vida com abundância, alegrar o nosso coração, a não deixar que nada venha atrapalhar a nossa vida. E quando aquele agricultor, ele vai... Sabe tipo de um estiletinho, ele vai raspando ali na planta, ele vai cortando. E sabe, irmãos, isso dói. Isso dói. E quando Deus trabalha na nossa vida, muitas vezes dói. Muitas vezes dói. Às vezes você fala, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou nesse deserto? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu não consigo? Eu vejo tanta gente conseguindo e eu não consigo. Glorifica ao Senhor. Porque você está na olaria de Deus, e Deus está trabalhando na sua vida, você está na plantação do Senhor, e o Senhor está cuidando de você para que você dê muito fruto. O Senhor está cuidando de você. Existem coisas na nossa vida que atrapalham o nosso relacionamento. Existem coisas na nossa vida que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Talvez você tenha dificuldade na área do perdão. Talvez você está com dificuldade de relacionamento no seu trabalho, no seu casamento. E a palavra de Deus diz que quando nós somos... Jesus falou que nós somos um cordão de 3 dobras. Quando Ele está no meio das coisas, as coisas fluem. No casamento, é eu, meu esposo e Jesus. Eu não posso tirar. Eu estou namorando, é eu, minha namorada e Jesus. Eu estou noiva, é eu, minha noiva e Jesus. Eu não posso tirar Jesus. Eu estou no meu trabalho, tem meu chefe, mas acima do meu chefe tem Deus. Então, o que eu estou precisando que Deus faz lá no meu trabalho, na minha vida? Eu, como um servo de Deus, eu vou dar fruto no meu trabalho. E quais são esses frutos? Eu vou respeitar o meu líder, eu vou respeitar o professor na escola, eu vou respeitar os mais velhos, os meus avós, os meus pais. Porque quando um pai e a mãe dão conselho, ele está dando conselho porque ele quer ser bravo ou ruim com você, não. É porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E assim é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele tem o melhor para nós. Por quê? Porque Ele conhece o futuro da nossa vida. Mas muitas vezes o inimigo vem e lança uma sementinha. Ele vai lá na plantação de uva e ele coloca um joio lá para começar a atrapalhar a tua vida, para começar a falar palavras, para você desistir da tua vitória e da tua bênção. Mas você, como um servo de Deus, que conhece a palavra do Senhor, que sabe que Deus não nos deixa e que Deus cuida de nós. E se alguém disser para você, olha o que você está passando, você não é uma serva de Deus, um servo de Deus, ergue a tua cabeça e glorifica a Deus, porque Deus está trabalhando na tua lavoura, está trabalhando na tua vida, e Ele tem bênçãos para você, porque lá no deserto aquele povo não ficou sem água, não ficou sem o maná, não ficou sem a nuvem que cobria do sol, e não ficou sem a tocha de luz que iluminava o caminho para eles. E o que nós temos hoje de tocha? A palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho, luz para a minha vida, é a palavra de Deus. Fala lá em Salmo 119. Mas se eu não tiver a palavra de Deus, irmãos, eu vou ser presa fácil do inimigo. Ele vai me enganar.
E hoje nós temos que pedir o quê? Discernimento para Deus. Porque hoje há tanta confusão no meio do evangelho. Há tantas coisas trocadas, tantas coisas mudadas, tanta gente entendendo, tanta gente falando, que você não sabe para que lado você vai. Lá na Petrobras tem um aparelhinho que diz que chama biruta, né? Que bate o vento, para o pessoal saber que lado que está o vento, por causa do fogo. Às vezes a gente fica assim, irmãos, que a cabeça da gente não sabe para que lado que pende. Mas o Senhor está falando nesta noite, permaneça em mim, permaneça na minha vida, não desiste, não deixa ninguém chegar para você e falar mal de alguém, não deixa ninguém criticar os líderes, porque isso não vem do Senhor. Não deixa você ter palavra dizendo, minha vida está assim, minha vida está assada, não vou conseguir, é culpa não sei de quem. Não, irmãos, olha para o Senhor, busca no Senhor, confia no Senhor, entrega para o Senhor, e Ele vai fazer na nossa vida. Ele sempre fez, Ele nunca deixou o servo dele desamparado. Mas às vezes, a gente se sente tão pequenininho diante das lutas, mas saiba que você serve um Deus grande, que pode fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos para Ele. Porque há uma promessa na vida dele. Ele fala, eu não te deixo, eu estou contigo. Eu sou teu Deus, Ele é zeloso, Ele cuida de nós. Mas Ele é um Deus também que poda, que tira aquilo que está atrapalhando a gente. Às vezes tem pessoas no nosso caminho que está atrapalhando a bênção da nossa vida. E você às vezes tem que tirar. Você tem que tirar para você ser abençoado. Buscando na presença do Senhor a cada dia. E o Senhor quer o quê? Que nós produzamos, que para que produza tem que haver a poda, para que dê muitos frutos, é necessário tirar de nossas vidas tudo que não é bom. Pois muitas vezes Jesus olha e vê aquela árvore bonita que nós pusemos ali. Só tinha folhas, aquelas folhas bonitas, folhas lindas. Mas quando Jesus vai procurar, cadê o fruto? Não tem fruto, não tem fruto. Muitas vezes você vê uma pessoa, né? Às vezes a gente vê assim, eu já tive essa experiência. Você vê uma pessoa, ela fala como crente, ela canta como um crente, ela se veste como um crente, mas você não vê fruto na vida dela. É assim nessa vida que eu mostrei aqui agora. Ela está com aquelas folhas lindas, mas vai chegar uma época que aquelas folhas não vão mais estar viçosas, não vão ter mais brilho, elas vão secar e vão morrer. Por quê? Se desligou da videira. Deixou de se alimentar da videira. E agora, nessa época de seca, a gente está vendo as plantinhas se secando. Nós temos que ser regado, mas regado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, que é uma palavra que ela transforma, ela renova, ela cura, ela salva, ela liberta. É essa palavra que nós temos que ter no nosso coração. Palavras a gente tem que pensar assim, vai dar certo. O Senhor está comigo, eu vou aguentar mais um pouquinho. Né? Eu vou aguentar mais um pouquinho. Quando eu estava lá no hospital com o Arthur, ele ficou 15 dias. E eu falava, não, amanhã acho que o Arthur vai sair. Senhor, aí o Senhor falou para mim, é na minha hora, no meu dia. E aí, Senhor, então, nos dá o sustento para continuar a ficar aqui. Para ele aguentar ficar aqui. E o Senhor dá. E você sente o conforto de Deus. Você sente o Senhor ali com você, ajudando você a passar aquele deserto, aquele momento difícil. Às vezes a gente passa deserto no trabalho, passa deserto dentro de casa, passa deserto nos vizinhos, aí às vezes nas nossas finanças, mas o Senhor, Ele mexe em todas as áreas. Todas, não é só na espiritual. O Senhor é tudo para nós. E Ele é tudo por nós, Ele faz. Porque Ele te ama. Ele te ama. E o inimigo muitas vezes fala que nós não vamos conseguir, que o Senhor nos ama. Quem somos nós? Nós não vamos fazer nada sem Jesus, mas com Jesus nós temos tudo. Então, nesta noite, creia nesse poder de Deus, que Deus, ele fala aqui no versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que privilégio, irmãos. O Senhor escolheu a gente. Nós somos escolhidos de Deus. Isso é lindo. Eu não sei ficar pedindo, Jesus, olha eu aqui, ó. Jesus escolheu a gente. Ele foi lá e buscou, trouxe a gente para a presença dEle, porque Ele nos ama. E ele fala aqui, e vos nomeei para que vades e deis fruto. O Senhor quer isso de nós. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O que você precisa nesta noite que Deus faça sobre a sua vida? O que você quer que Deus faça? Não tenha medo de pedir para o Senhor. Só confia nele.
Ele só não vai fazer para você se não for bom ou não for a vontade e o plano que ele tem para você. Mas se for plano dele, se for vontade dele, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, aleluias. O Senhor, ele é maravilhoso. E quando Deus trabalha na nossa vida, ele trabalha porque ele nos ama. Eu vou pedir para o irmãozinho colocar aquela música que eu pedi para ele ali no CD, colocar baixinho. E onde Jesus está, algo acontece. E Jesus está aqui. Jesus está aqui. Porque a palavra dele diz que se nós reunirmos em nome dele, ele estaria aqui conosco. Mas ele requer algo de nós. E nós vamos abrir o nosso coração agora para o Senhor. E vamos pedir para o Senhor tirar de nós aquilo que não está sendo bom para nós. E dar tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos firmes como ramos dessa videira maravilhosa que é sobre a nossa vida. E o Senhor vai mover. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua luta, mas o Deus, que é a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, está aqui. E quando Ele dá os frutos são lindos, são perfeitos, maravilhosos. E Ele vai te dar esse fruto nesta noite, fruto da alegria. E lá, em Gálatas 5, o Senhor nos fala o quê? Em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito? Não é os dons, é o fruto. Quando eu estou ligado, como nós lemos aqui agora há pouco, uma árvore má não vai dar bom fruto. E uma árvore boa não vai dar fruto mau. Ela vai dar fruto bom. Então nós vamos buscar o fruto. O Senhor vai colocar bondade no nosso coração, amor, fé, mansidão, domínio próprio. Ele vai colocar tudo isso na nossa vida, para a gente cada dia ser um vencedor. Porque às vezes você passa uma situação na sua vida, o Espírito Santo vai falar ao teu coração a palavra do Senhor, e você vai sentir aquele refrigério na tua alma. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Amém? Então eu peço que a igreja se coloque em pé nesta noite. Deus, Ele é maravilhoso. E se tem uma coisa que o Senhor gosta, é quando a gente fala com Ele. Não deixe de orar. Não deixe de se alimentar dessa palavra, porque ela é poderosa. Então, nesta noite, se você sente o desejo que Deus faz, como canta essa música, um terremoto, vai fazer um terremoto aqui nesta noite, porque o Senhor vai quebrar as barreiras, Ele vai trabalhar no seu ramo, Ele vai tirar aquilo que está atrapalhando a tua vida. Nesta noite, dê um passo de fé, vem aqui na frente. Nós temos irmãos aqui que vão estar intercedendo, orando pela tua vida. Abra o teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida. Com certeza, você está dando fruto. Mais fruto, mas você vai dar muito fruto na presença de Deus. Deus vai te usar onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na igreja, onde Deus te levar. Porque Ele é Deus. E às vezes Deus tem te chamado, vai fazer algo especial para Ele. Mas Ele vai falar ao teu coração. Nesta igreja, Deus vai levantar muitos missionários, profetas, pastores, levitas, obreiros, diáconos, presbíteros. Deus tem planos para todos nós. Porque Ele é Deus. Evangelistas. Deus quer fruto da videira. Glorifica esse Deus maravilhoso, adore a Deus e abra o teu coração, porque vai haver um terremoto aqui nesse lugar. O Espírito Santo está passando, Jesus está tocando sobre a tua vida. O que você precisa nesta noite? O que tem atrapalhado, o que tem impedido do Senhor te dar, você receber a bênção que Deus tem? Creia tão somente, mas deixa Deus tirar de você o que é necessário para que você dê muitos frutos e alegra o teu coração. Alegra. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Anda lá, anda lá, anda lá. Oh, Deus de poder e de glória, Pai. Aleluia.
Vou pedir para os irmãos de oração, puder estar impondo as mãos. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis tudo e eu vos farei. Amém? Glória a Deus, aleluias.